improbidade administrativa foi o que eu separei para a gente trabalhar hoje. Na verdade, administrativo vai cair para vocês aí numa quantidade grande de questões, são 6 questões, considerando que ela não é uma matéria muito extensa, é um custo-benefício que vocês não podem abrir mão, justamente direito administrativo, entre outras. Constitucional é uma delas. E se vocês optarem pela segunda fase de administrativo, confiem em mim, que a gente vai estar junto, né? A prova da segunda fase tem sido bem tranquila na minha matéria, o conteúdo não é muito extenso, a gente consegue ver e rever várias vezes. Se tiver na dúvida, procure alunos que fizeram as provas anteriores, que eles vão te dar um norte aí do que vocês vão encontrar na prova, tá? Pode confiar em mim, a gente vai estar junto até a sua aprovação nessa segunda fase. E olha, antes de mais nada, eu vou te passar minhas redes sociais para que vocês possam se comunicar, qualquer coisa que precisem. E a gente vai, então, começar a trabalhar o nosso tema. Mas, como eu te falei, meu Instagram é @MatheusCarvalhoProf. @MatheusCarvalhoProf no Instagram. O canal do YouTube, Professor Matheus Carvalho. Então, @MatheusCarvalhoProf, Professor Matheus Carvalho, são as minhas redes sociais e a forma que a gente vai ter para se encontrar aí quando vocês precisarem de ajuda, tá certo? E vamos lá, o tema de improbidade administrativa é o tema da moda aí já há alguns anos, né? Afinal, nós estamos imersos em muitas operações aí, buscando acabar com a corrupção no Brasil, e a improbidade administrativa, a lei de improbidade, é justamente uma lei que visa esse combate à corrupção e que prevê a aplicação de penalidades aos agentes que pratiquem atos ilegais, atos tratados na lei como atos de improbidade. A base constitucional é o artigo 37. Comece colocando para mim, no seu caderninho, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele prevê que a lei sancionará a prática dos atos de improbidade com a perda da função, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário. Não precisa copiar isso. O artigo 37, parágrafo 4º, então, é o dispositivo constitucional que inaugura a matéria de improbidade no direito administrativo brasileiro. E aí, regulamentando esse artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, foi publicada a Lei 8429 de 92. A Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92, é o nosso tema de estudo hoje. Ela prevê todos os atos de improbidade e todas as sanções a serem aplicadas pela prática dos atos de improbidade. Minha primeira questão para vocês é: se o sujeito pratica o ato de improbidade, a lei prevê sanções de natureza penal, civil ou administrativa? É claro que você entende, já voltando um pouco antes, que o ato de improbidade em si, ele pode ao mesmo tempo ensejar sanções penais, civis e administrativas. A ideia é de que uma esfera não interfere na outra. Então, ele pode ser punido em uma, ser absolvido em outra. A ideia é de que essas sanções penais, civis e administrativas, elas são cumuláveis e as instâncias são independentes entre si. Consequentemente, ele pode sofrer várias sanções. A lei de improbidade prevê sanções de natureza civil, tá? Então, sem prejuízo das sanções penais e administrativas que ele vinha a sofrer pelo mesmo fato. Então, se ele pratica o ato de improbidade, ele responde na esfera penal, com base no Código Penal, na legislação penal extravagante. Ele também, por esse ato de improbidade, pode responder na esfera administrativa. E aí, nesse caso, o estatuto dele vai prever a instauração de um processo administrativo disciplinar. No âmbito federal, que é o que nos interessa, a improbidade administrativa é uma infração punível com demissão. Então, por meio do processo administrativo disciplinar, ele pode ser punido com a pena de demissão administrativamente.